volta com a leitura do livro, o que é o Espiritismo, no formato de uma aula, né? E hoje a gente vai fazer uma recapitulação da aula passada e vamos entrar num assunto novo de acordo com as perguntas do visitante. A aula passada a gente falou se a gente pode entrar em contato com os espíritos, né? Se a gente pode fazer isso nós mesmos, sendo que, considerando que a gente é leigo, né, que a gente não conhece muito a respeito e tal. E aí Kardec explica o seguinte, olha, antes de você tentar entrar em contato, né, com os espíritos, é melhor você fazer um estudo, porque é uma matéria na qual pode haver perigo. Então, se pode haver perigo, é melhor você estudar antes de você começar a mexer com esse determinado assunto. Assim como uma pessoa que estuda química, ela não vai começar a fazer experimentos antes de entender como é que se processa os elementos, né? Que ela pode criar uma bomba e se explodir. De repente, você tá ferrada, né? Bom, a próxima questão é a seguinte. Há algum sinal pelo qual se possa reconhecer a posse dessa aptidão? Qual aptidão? A aptidão de falar com os espíritos, a mediunidade, a faculdade mediúnica, né? E aí Kardec responde o seguinte: até o presente não se conhece um diagnóstico para a mediunidade. Então você não pode ir para o médico perceber se você é médium ou não é médium, tá? Até o momento. E aí ele continua: todos os que julgamos descobrir são sem valor. Todos esses métodos, né, que a gente pensa que pode fazer com que a gente seja médium ou não, que a gente descubra se a gente é médium ou não, são sem valor. Experimentar é o único meio de saber se a faculdade existe. Então você pode fazer experimentos para saber isso, né? Além disso, os médiums são muito numerosos e é raríssimo quando não o sejamos, não se encontrar algum em qualquer dos membros de nossa família ou nas pessoas que nos cercam. Então, você pode não ser médium, mas pode ter alguém perto de você que é, ok? O sexo, a idade e o temperamento são indiferentes. Quer dizer, se você é uma pessoa chata, se você é uma pessoa impaciente, se você é uma pessoa velha, nova, não interessa isso para que você seja médium ou não. E aí ele continua: essas qualidades aparecem entre os homens e mulheres, entre crianças, velhos doentes e pessoas sadias. Então você pode ser qualquer tipo de pessoa na sociedade, que você pode ser médium ou não, ok? Se a mediunidade se traduzisse por um sinal exterior qualquer, isto implicaria a permanência da faculdade. Quer dizer, você nasceu sem braço, então você é médium. Então você vai ser para sempre médium, tá? Então se toda pessoa que nasce com uma pinta na cara fosse médium, quer dizer que isso significaria que a mediunidade existe para sempre naquela pessoa, o que não é verdade. Ele diz assim: ao passo que a mediunidade é essencialmente móvel e fugidia, sua causa física está na assimilação mais ou menos fácil dos fluidos perispirituais do encarnado e do espírito desencarnado. Sua causa moral está na vontade do espírito que se comunica, quando isto lhe apraz, e não segundo a nossa vontade. Donde resulta que... Aí antes da gente entrar no resultado, eu vou falar o seguinte, espera aí, que eu vou beber um pouquinho d'água. Desculpem. É o seguinte, olha, você pode ser médium hoje e amanhã perder a mediunidade por completo. Ou você pode ser médium hoje e amanhã você não ter a mediunidade com você e depois da manhã voltar, tá? É uma coisa que é inconstante. Bom, e aí a gente pode entender o seguinte: primeiro, que nem todos os espíritos podem comunicar-se indiferentemente por todos os médiuns. Segundo, que todo médium pode perder ou ver suspender-se a sua faculdade quando ele menos o esperar. Quer dizer que ele não tem controle sobre isso. Essas poucas palavras bastam para mostrar que há nisto um sério estudo a fazer-se, a fim de se poder explicar as variações que esse fenômeno apresenta. Seria, pois, um erro crer que todo espírito possa vir responder ao apelo que lhe é feito e se comunicar pelo primeiro médium de que se lance mão. Quer dizer, se você chega pensando, né,
que o médium que você vai visitar vai te ajudar em determinada situação com um determinado espírito, você pode estar enganado, porque tudo depende de muitos fatores ali, tá? E se o cara se apresentar assim, eu faço tudo, eu sou super poderoso, pode ficar com uma pulga atrás da orelha, com uma desconfiança muito grande nessa pessoa, ok? E se pedir dinheiro, aí você pode abandonar a causa, tá? Porque o espírito não trabalha de graça para ninguém, ok? Não precisa de dinheiro, ele não trabalha de graça para o médium, tá? Então ele não precisa de dinheiro. Então se o médium estiver pedindo dinheiro, é porque não tem espírito, ok? Bom, segundo, né? Que sua posição ou sua... desculpa, eu pulei aqui. Todo médium pode perder ou ver, suspender a sua faculdade, quando ele menos esperar. Estas poucas palavras bastam, tá bem. E aí, para que um espírito se comunique, é preciso, primeiro, que lhe convenha fazê-lo. Quer dizer que ele tem vontade própria. Segundo, que sua posição ou suas ocupações lhe permitam. Quer dizer, se ele for um espírito inferior, se ele for um espírito superior, ele precisa de permissão. Terceiro, que encontre no médium um instrumento apropriado à sua natureza. Quer dizer que se o médium, mesmo que ele queira, né, mesmo que a posição dele permita, o médium pode não ser um bom instrumento. E aí ele não se comunica através dele. Entendeu? Então são várias possibilidades. Nem sempre a comunicação é fácil. Bom, em princípio podemos comunicar-nos com os espíritos de todas as categorias. Isso é em princípio. Com os nossos parentes e amigos, com os mais elevados, como com os mais vulgares. Porém, independente das condições individuais de possibilidade, eles vêm mais ou menos de boa vontade segundo as circunstâncias. E, sobretudo, segundo a sua simpatia pelas pessoas que os chamam. E não pelo pedido do primeiro, que tem a fantasia de evocá-los por um sentimento de curiosidade. Nestas circunstâncias, se eles, quando na Terra, não se incomodariam com elas, depois da morte não o fazem também, tá? Então, se a pessoa não gostava de você durante a vida, provavelmente ela não quer, né? Não gostava, assim, não liga pra você, ela não vai ligar depois da morte também, tá? Bom, os espíritos sérios só comparecem nas reuniões sérias, para onde os chamam com recolhimento e para coisas sérias. Não se prestam a responder a perguntas de curiosidade, de prova ou com um fim fútil, nem também a experiência alguma. Os espíritos frívolos andam por toda parte, porém, nas reuniões sérias, calam-se e conservam-se afastados para escutar, como fariam estudantes em uma assembleia de doutos. Nas reuniões frívolas, eles tomam a desforra, fazendo de tudo divertimento, zombando, muitas vezes, dos assistentes e respondendo a tudo sem se importarem com a verdade. Os espíritos denominados batedores, e geralmente todos os que produzem manifestações físicas, são de ordem inferior, sem por isso serem essencialmente maus. Possuem uma aptidão de alguma sorte especial para os efeitos materiais. Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, assim como os sábios da Terra não se entregam a exercícios de força muscular. Quando eles precisam que tais efeitos se deem, lançam mão dos atrasados, como nós nos servimos dos trabalhadores para os serviços pesados, ok? Então é aqui que a gente fica, meus amigos, por hoje na nossa aula. Espero que vocês estejam gostando. Na próxima aula a gente vai falar sobre a origem das ideias espíritas modernas. Não, a gente já falou sobre essa, né? A gente vai falar sobre os médios interesseiros. Desculpem, eu tô meio perdida aqui na ordem. Bom, a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.